Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, sobre a incidência da tuberculose em 2017, foram registrados cerca de 10 milhões de casos de tuberculose a nível mundial, o que corresponde a 133 casos por 100 mil habitantes. Do total de casos registrados, as regiões com maior incidência da tuberculose são o leste e sul da Ásia, a África e o Pacífico Ocidental. E as regiões com menor incidência são o leste do Mediterrâneo, as Américas e a Europa. Em Moçambique, o número de casos de tuberculose estão associados a 5 fatores de risco principais. São eles o álcool e a diabetes, com 10 mil casos, o tabagismo, com 30 mil casos, a desnutrição, com 58 mil casos e o HIV, com 60 mil casos. A prevalência da tuberculose em Moçambique é de 490 por 100 mil habitantes, o que coloca o nosso país na lista das 30 nações com maior carga da tuberculose a nível mundial. Dados do PEPFAR indicam que em 2017 ocorreram 163 mil casos de tuberculose e 22 mil mortes. Desses 163 mil casos, 1 em cada 2 não foi diagnosticado e 4 em cada 10 novas infecções, bem como mais de metade das mortes por tuberculose, ocorreram em pessoas que vivem com HIV. Além disso, segundo o Ministério da Saúde, de janeiro a setembro do ano de 2017, foram registrados cerca de 63.790 casos de tuberculose, contra 53.009 casos em igual período de 2016. Deste universo, 8.200 pacientes são crianças e 669 são pacientes com tuberculose resistente a medicamentos. Adelina Mutemba já fez parte destas estatísticas e há 10 anos ela sentiu na pele todos os sintomas da tuberculose designados por Festa. Vamos conferir a história da Adelina na reportagem que se segue. A primeira pergunta foi: de onde vem? E por que tuberculose? E por que eu? São questões que muitas vezes os pacientes se interrogam quando recebem um diagnóstico de tuberculose. Uma doença altamente contagiosa e que, em geral, os sintomas não são levados a sério na fase inicial da doença, por se confundir com uma simples tosse. Numa primeira fase, a ideia que tinha era de que é só uma tosse, vai passar. Eu estava no 7º mês, a caminho do 8º mês de gestação. Aí fui ao hospital onde eu fazia o pré-natal. Expliquei às enfermeiras o que estava a passar. É só uma tosse, vai passar. Mas quando me deram a medicação para curar a tosse, ao invés de curar, piorou a situação. Tossia ainda mais, sentia mais dor, era uma dor profunda, uma dor que eu tossia, sentia dor aqui no peito, até as costas, como se estivesse muito cansada. Com o passar do tempo, os sintomas da tuberculose, designados por Festa, tornavam-se mais graves. Tinha febres, comecei a emagrecer, a perder peso, tinha suor noturno, muito suor, era muito suor à noite ao dormir, tanto suor que os lençóis chegavam a cheirar mal. Havia uma necessidade sempre de tirar os lençóis para fora, para apanharem sol. Também tinha tosse, uma tosse acompanhada de escaro, um escaro amargo. E isso era com maior intensidade no período da manhã, logo ao acordar, e quando fosse escurecer, ao entardecer. Então, sentia mais essa tosse. E também a astenia, né? Comecei a perder peso, a emagrecer. E as dores, cada vez mais, aumentavam de intensidade, até que após o parto, passados 13 dias, Adelina ficou internada com a sua filha por conta de uma crise respiratória. Durante a noite, enquanto estava de baixa, comecei a tossir muito. Aí que um técnico de saúde disse: você não está bem, você precisa saber o que se passa. Essa tosse já não é normal. Eu disse para ele que a tosse já vinha
há alguns meses atrás. Eu já vinha sentindo essa tosse e que realmente me incomodava porque eu tossia muito e tirava escaro. Nisto, o amor e o calor da família foram fundamentais neste processo. Tive primeiro apoio do meu pai, porque eu estava com ele. Ele explicou-me que, olha, isso trata-se, tem cura e é possível a gente controlar essa situação. E depois do técnico de saúde que estava lá, me lembro bem dele dizendo: Adelina, prepare para tomar. É uma palavra, uma expressão que não sai da minha cabeça. Um dos momentos mais difíceis na vida de Adelina foi o da toma de medicamentos. Isto porque a medicação é feita em período de jejum e ela tinha que se deslocar ao hospital para o efeito. Já imaginou uma mulher que está a amamentar e ter que fazer essa medicação? Suportar, só nós como mulheres nós sabemos. Essa tarefa de dar o peito à criança não é fácil. Exige muita energia por parte da mulher, exige um preparo. E ainda ter que fazer uma medicação dura. Numa primeira fase, o maior constrangimento era ter que sair de casa até a unidade sanitária. Olha, eu me sentia fraca para tudo. Tuberculose é um negócio, você dorme, dói. Você está em pé, dói. Está a andar, dói. Tudo dói. Mas eu tinha que fazer a distância de casa até a unidade sanitária para buscar os medicamentos. Após 6 meses de tratamento, veio o diagnóstico da cura e, para sua alegria e da família, Adelina já estava livre da festa. Era uma alegria e tanto, mas porque eu poderia cuidar da minha filha sem nenhum problema. E como alguém que venceu a tuberculose, Adelina tirou lições valiosas, pelo que deixa algumas recomendações aos familiares e pacientes que estão neste momento a enfrentar a doença. Apelar às pessoas que recebem esse diagnóstico a serem firmes na toma do medicamento. Se dizem 8 horas, que seja 8 horas todos os dias, não interromper a medicação. E pedir às famílias, de forma muito especial, pedir às famílias para que possam apoiar as pessoas que tenham tuberculose. E a parte que pouca gente gosta de ouvir, não abusar das relações sexuais. Sim, até que ficar bem. Bem, conferimos então a história da nossa personagem, Adelina Mutemba. Ela teve a tuberculose há cerca de 10 anos. O seu tratamento durou 6 meses e teve sucesso no tratamento e por isso hoje ela goza de boa saúde. E para conversar conosco hoje sobre este tema, convidamos a doutora Suzete Peleve, é médica pneumologista no Hospital Central de Maputo e vai nos transmitir informações pertinentes sobre esta doença que é a tuberculose. Olá doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá Mércia, obrigada pelo convite. Realmente é muito bom sabermos um bocadinho sobre a tuberculose. Olá a todos os telespectadores, espero que depois disto todos saibamos mais ou menos sobre a tuberculose. Pois é, com certeza. Doutora, a tuberculose é uma doença altamente infecciosa causada por um micróbio chamado bacilo de Koch. O que é este micróbio e quais são as características da tuberculose? Bom, a tuberculose realmente é uma doença bastante infecciosa e ela é causada por uma micobactéria que se chama bacilo de Koch. Este bacilo tem características especiais, principalmente que causa a tuberculose, não é? É um bacilo de crescimento bastante lento, precisa de oxigênio para sobreviver e que, especialmente, o que causa a tuberculose, que é o bacilo de Koch, também pode ser chamado de micobactéria tuberculose, causa tuberculose especialmente em humanos. Geralmente, a tuberculose tem o seu foco principal, o pulmão, não é? Porque a tuberculose é uma doença que se transmite por via respiratória. E o primeiro foco é sempre pulmonar, mas a tuberculose é uma doença que pode atingir todo o organismo.
pode atingir a pele, pode atingir os rins, pode atingir os ossos, pode atingir qualquer parte do organismo. Certo. Mas a sua fonte principal, o foco é sempre pulmonar. E quais são os sinais e sintomas mais frequentes da tuberculose? E é fácil identificar estes sinais ainda em fase inicial para poder correr, ir ao hospital e receber o diagnóstico correto da doença? Bom, o diagnóstico da tuberculose não é difícil, é um diagnóstico fácil. Só que o que acontece muitas vezes, as pessoas não valorizam. Então, deixam arrastar, a pensar, confundir com outras doenças. A tuberculose tem sintomas que nós chamamos de festa, Certo. que é febre. Geralmente, os doentes apresentam febre à noite, que é uma febre no final da tarde. Sim. No final da tarde e durante a noite. Tem emagrecimento, vão emagrecendo sem saber exatamente o que é que está a acontecer. Transpiram à noite, molham a cama. Se perguntar o doente, mas o senhor ou a senhora transpira, logo lembra-se que quando acorda os lençóis estão todos molhados. Então é o S da festa, que é a sudorese noturna. Os doentes têm tosse e os doentes têm falta de apetite. Não têm nenhuma vontade de comer. Então essa falta da vontade de comer, mais a própria doença, é que leva ao emagrecimento. Ok. Até porque a nossa personagem, a Adelina, referenciou estes sintomas todos que é designado por festa. Ela passou por todos esses sintomas até descobrir que realmente tinha a tuberculose. Então, isso é muito importante. Se a pessoa tiver uma tosse mais de 2 semanas, pode ser tuberculose. É sempre importante dirigir-se ao centro de saúde ou à sua unidade sanitária mais perto para fazer o despiste de tuberculose, porque uma tosse que dura mais de 2 semanas pode ser tuberculose. E depois do nosso corpo entrar em contato com o micróbio que é o bacilo de Koch, quanto tempo dura até a pessoa adoecer? É uma pergunta muito boa, Mércia. É assim, como eu disse no início, o Mycobacteria tuberculose tem uma multiplicação lenta, bastante lenta. Então, nós podemos contrair a tuberculose. Primeiro, uma coisa importante é que nem todos nós podemos desenvolver a tuberculose. Para desenvolver a tuberculose, temos vários outros fatores, que incluem principalmente a imunidade do indivíduo. De cada pessoa. Então, nós, ao entrarmos em contato com o bacilo de tuberculose, ao respirarmos o ar que tem o bacilo de tuberculose, nos infectamos, o bacilo vai se alojar nos nossos pulmões e o nosso organismo começa a desenvolver mecanismos para combater a doença. Não é? Então, é nessa altura, se a pessoa tiver uma boa imunidade, pode-se conter a infecção. E a infecção passa a uma fase latente. Mas em algumas situações, que não são muitas, nessa primeira fase, a pessoa se o organismo não consegue combater a infecção, 1 mês depois, a pessoa pode desenvolver a tuberculose, que chamamos de tuberculose primária. Mas a maior parte das situações, o organismo contém a infecção e fica lá o foco, que fica de forma latente, que contém os bacilos, mas de forma latente, e a pessoa não desenvolve tuberculose. Em alguma parte da situação da nossa vida em que temos alguma alteração da imunidade, alguma depressão ou alguma doença que leva à diminuição da imunidade ou algum tratamento que leva também à diminuição da imunidade, aquele foco primário pode se reativar e desenvolver a tuberculose muitos anos depois. E também tem uma situação que é curioso, que algumas pessoas chegam até a desenvolver tuberculose e as pessoas têm cura espontânea, em que as pessoas nunca souberam que tem tuberculose, mas no exame de rotina, como a radiografia do tórax, a pessoa aparece com lesões características de uma tuberculose, já sequelaram.
E que a pessoa teve tuberculose, a tuberculose teve cura espontânea, geralmente é mais ou menos 5% das pessoas. Tem a tuberculose, tem uma cura espontânea e nunca soube que teve tuberculose. Fica, quando o médico pergunta, já teve tuberculose? Não. E a pessoa fica espantada, Fica sem espantada, sequer saber. sim, porque teve uma cura espontânea. Certo. 5% das pessoas têm tuberculose, que é a história natural da tuberculose. Ok. E como é que ocorre a transmissão da tuberculose? Sabemos que é uma doença altamente infecciosa, até porque pode ser transmitida para familiares, amigos, pessoas que convivem com o paciente que está a passar por esta situação. Quais são as situações e comportamentos que facilitam o contágio da tuberculose? Então, a tuberculose é uma doença que se transmite por via respiratória. Então, a tuberculose transmite-se quando as pessoas falam, quando as pessoas riem, quando as pessoas tossem, vão expelindo para o ar vários bacilos e os bacilos ficam suspensos no ar. E os bacilos mais grandinhos, com maior tamanho, eles podem cair, mas os pequenos ficam suspensos no ar, perdem água, não é? Porque quando saem da boca, tem algum grau de vapor de água, vão perdendo aquele vapor de água e ficam mais leves. Okay. E aí nós podemos, ao respirar, podemos inalar os bacilos e atingirem as regiões mais profundas do pulmão e desenvolver a tuberculose. Mas, para nós termos a tuberculose também, não basta só as pessoas expelirem os bacilos, não é? Tem algumas condições especiais que facilitam o contágio. Sim. Por exemplo, se nós temos uma pessoa com tuberculose a tossir num ambiente fechado, onde tem pouca circulação do ar, onde tem pouca luz, quando falo da luz, estou a falar da luz do sol, porque o bacilo de tuberculose, micobactéria tuberculose, é sensível aos raios ultravioletas, razão pela qual, quando nós pedimos a amostra de expectoração, deve ser protegida, porque quando não é protegida, pode chegar no laboratório com os bacilos já mortos e pode dificultar a identificação. Então, se nós tivermos uma sala fechada, como dizia, e alguém a tossir, a probabilidade dos bacilos ficarem suspensos no ar é maior e podem ficar suspensos no ar de 24 até 72 horas. Significa que alguém está aqui com tuberculose, tossiu por muito tempo e saiu, eu entro, posso inalar os bacilos. Então, a maneira correta de evitar a tuberculose, primeiro, é para o próprio doente, não é? Além de que o tratamento da tuberculose, a maneira ideal de prevenção de tuberculose é diagnóstico precoce, Sim. não é? E cura. O mais rápido, iniciar o tratamento o mais rapidamente possível. Porque quando nós começamos a tratar a tuberculose, se for uma tuberculose sensível, 15 dias depois, aquela pessoa deixa de transmitir tuberculose. Então, eliminamos um foco. Okay. Então, essa é a forma correta. Mas também podemos ensinar às pessoas com tuberculose, por exemplo, a etiqueta da tosse. Acho que já ouviram falar da etiqueta da tosse. Sim. Que um indivíduo com tuberculose, ao tossir, não pode tossir assim para o ar, não é? Pode tossir para dentro da roupa, Sim. pode tossir na mão, assim vai diminuir a quantidade de bacilos que vai expor ao ambiente. Certo, andar sempre com um lencinho. Andar sempre com um lencinho. No início do tratamento, logo após o diagnóstico, usar uma máscara. Então, vai diminuir a quantidade de bacilos que vai expelir para o ar. Em casa, é muito importante termos sempre as janelas abertas. Então, as janelas abertas, as portas abertas vão permitir com que haja maior circulação do ar e vai diminuir a concentração de bacilos que se encontram suspensos no ar. A forma ideal, aí em casa, de visitar uma pessoa com tuberculose seria no quintal ou na varanda. Sim. Porque no quintal ou na varanda temos os raios solares, como eu disse, os raios solares, os raios ultravioletas podem eliminar o bacilo de Koch.
Ele é muito sensível, ele não resiste a raios ultravioletas. Além dos raios além dos raios solares, no quintal temos maior circulação do ar. Então aí diminuímos a probabilidade de transmitir a tuberculose para os que vêm nos visitar. Certo. A doutora falou da forma de transmissão, que é a tosse, o ar e o espirro. O que as pessoas que convivem com esta pessoa que tem a tuberculose podem fazer para dificultar o contágio desta doença? Como eu disse, já tinha referido anteriormente, se nós estamos com uma pessoa com tuberculose em casa, o compartimento onde a pessoa fica deve estar arejado. Esse é o primeiro mecanismo de controle. Janelas sempre abertas, as portas sempre abertas, isso vai permitir a circulação do ar. Podemos também usar ventoinhas para melhorar a ventilação e vai diminuir também a quantidade dos bacilos. E se for uma pessoa que consegue deambular, evitar que fique dentro do compartimento por muito tempo. Ficar mais tempo ao ar livre, isso vai diminuir com que as outras pessoas contraem a tuberculose. Mas o importante é que, se nós temos alguém dentro da nossa casa com tuberculose, todos os contactos são obrigatórios fazerem despiste de tuberculose para ver se não tem tuberculose ou não. Ou seja, toda a família tem que ir Toda a família deve ir ao hospital, deve dirigir-se ao hospital para fazer o despiste da tuberculose. Sim, porque não adianta nada dizer a tuberculose, por exemplo, está com a Mércia, eu não vou apanhar a tuberculose. Se nós convivemos, temos de ir todos, porque a tuberculose é uma doença altamente infecciosa. É como eu disse, todos nós estamos expostos à tuberculose. Não há ninguém que não seja capaz de contrair a tuberculose. Todos nós, homens, mulheres, pequenos, adultos. É certo que há grupos de risco, não é? Mas não significa que grupos de maior risco, mas não significa que nós, os outros, não podemos apanhar. A tuberculose é uma doença que pode atingir a todos nós, independentemente da idade, do sexo, status social, racial, tudo o resto. Com certeza. Doutora, a tuberculose previne-se? A prevenção da tuberculose, bom, eu já falei um pouquinho da prevenção. Sim. A nível do hospital, o importante é sempre o diagnóstico precoce e o tratamento mais rápido possível. Então, ao diagnosticarmos rapidamente, significa que vamos instituir um tratamento. Ao instituir o tratamento, se for uma tuberculose sensível, o doente deixa de ser infectante depois de 15 dias, mais ou menos. Então, eliminamos um foco de transmissão. Além disso, tem aquelas medidas que eu já falei sobre a ventilação. A nível do hospital, se aparece alguém com tosse, tem prioridade, porque pode ser tuberculose, tem prioridade no atendimento, porque pode ser tuberculose, e logo fazemos o despiste de tuberculose. Se for tuberculose, isolamos e começamos a tratar. Ok. E qual é a ligação que existe entre a tuberculose e o HIV? Pois muitas vezes estas doenças caminham juntas e há aquela estigmatização quando a pessoa está a tossir porque tem tuberculose e logo as pessoas associam, é porque tem HIV. Como separar estas duas águas, doutora? Separar as duas águas é um bocadinho difícil. Bom, agora dizer que tem tuberculose, automaticamente a pessoa tem HIV, isso não é verdade, porque a tuberculose é uma doença antiga, é uma doença que existe há muitos anos antes de Cristo, e o HIV é uma doença relativamente recente em comparação com a tuberculose. Para uma pessoa desenvolver a tuberculose, como eu disse anteriormente, precisa de algumas situações que podem fazer com que haja maior propensão a desenvolver a doença, que é o caso do HIV. Por que o HIV? Porque o HIV, quando entra no nosso organismo, vai destruir as nossas defesas, não é? É como se nós estivéssemos numa casa em que não temos portas.
Qualquer um pode entrar, tirar o que apetece e ninguém vai dizer, não temos portas, não temos guardas, não é? Então, é uma pessoa convivendo com HIV. Então, a tuberculose no indivíduo com HIV facilmente ela desenvolve porque o organismo está enfraquecido, não tem como combater. Como eu disse anteriormente, quando nós entramos em contato com a tuberculose, o nosso organismo tende a conter a infecção. E as células que o HIV destrói são essas células que o nosso organismo usa para combater a infecção de HIV, a infecção de tuberculose. Então, uma vez que essas células já não estão lá, os nossos guardiões já não estão lá, a tuberculose entra e se manifesta e aproveita-se. Pois é. Mas não só o HIV, tem muitas situações que fazem com que a tuberculose se manifeste em relação às pessoas imunocompetentes. Temos o caso das pessoas diabéticas, também tem maior propensão a desenvolver a tuberculose. Temos o caso de alcoólatras, temos o caso de crianças, porque a imunidade também está baixa. Temos o caso de velhinhos, ao contrário das crianças, a imunidade também baixa por causa da idade. Temos situações dos prisioneiros, porque vivem em sítios fechados, então a exposição é maior. Temos o caso dos profissionais de saúde, como o nosso caso, devido à exposição. Então nós também fazemos parte do grupo de risco de contrair a tuberculose. Temos os casos dos mineiros, agora em Moçambique estamos a ter muitas minas. Os mineiros estão expostos a poeiras que alteram a arquitetura normal do pulmão e isso faz com que a tuberculose também possa se manifestar. Pois é, interessante, doutora. Estamos mesmo a falar sobre a tuberculose, pois celebra-se a 24 de março o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E o Saúde e Vida não quis ficar por trás, perder a oportunidade de falar sobre esta doença, que é uma doença que afeta muitos moçambicanos. É momento de irmos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já para mais Saúde e Vida. Não saia daí. Estamos de volta ao Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre a tuberculose. E é a altura de conferirmos alguns mitos e verdades sobre esta doença. Todas as pessoas que entram em contato com o bacilo adoecem. É mito. Nem todas as pessoas que entram em contato com o bacilo de tuberculose desenvolvem a doença. Para desenvolver a doença é preciso algumas situações específicas do nosso organismo. O nosso organismo é capaz de combater a doença e manter a doença de forma latente e nunca desenvolver a tuberculose ao longo da sua vida. Mas se algumas situações como a baixa imunidade, como algumas outras doenças, como por exemplo algum tipo de cancro, os indivíduos diabéticos, algum tratamento que leva à diminuição da imunidade, algumas situações especiais também, por exemplo, como a gravidez, podem levar com que a pessoa desenvolva a tuberculose. Mas a maior parte de nós estamos expostos à tuberculose e nunca desenvolvemos. E também há situações em que as pessoas chegam até a desenvolver a tuberculose, mas não têm manifestações clínicas da tuberculose e que têm cura espontânea. O primeiro sinal da tuberculose é a tosse com sangue. É mito, nem todas as pessoas com tuberculose têm tosse com sangue, mas as pessoas com tuberculose podem ter tosse com sangue, dependendo da lesão onde se encontra no pulmão. Se a lesão estiver em contato com algum vaso, ao tossir a pessoa pode tirar sangue, mas nem todas as pessoas com tuberculose
tossem, expectoração com sangue. Os homens são as principais vítimas da tuberculose. É mito, a tuberculose atinge ambos os sexos. Todos nós podemos contrair a tuberculose. Só que aqui é uma diferença, as mulheres, quando têm tosse, dirigem-se rapidamente ao hospital e são diagnosticados tuberculose e são tratados muito precocemente, enquanto que os homens tossem e a tuberculose está lá e vai criando algumas lesões no pulmão que depois, infelizmente, essas lesões já não podemos tratá-las. Tratamos a tuberculose, mas as lesões permanecem lá. Então, em relação à transmissão da tuberculose, o risco é o mesmo, mas pela experiência nós temos mais homens a fazerem tratamento das sequelas de tuberculose em relação às mulheres. Isso por quê? Porque as mulheres vão mais rapidamente ao hospital em relação aos homens. Depois de esclarecidos alguns mitos e verdades sobre a tuberculose, vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí! Olá, amigo telespectador, seja bem-vindo à terceira e última parte do nosso programa Saúde e Vida. Estamos hoje a falar sobre a tuberculose por ocasião do Dia Mundial de Combate a esta doença, que celebra-se todos os anos a 24 de março. E este é o momento em que abrimos espaço para os nossos telespectadores para que eles participem do Saúde e Vida. Vamos à rubrica Saiba Mais e hoje, doutora, vamos fazer de forma diferente, até porque recebemos muitas mensagens, dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores e internautas que entraram em contato conosco, assim é que é, através das redes sociais e também através do nosso e-mail, e deixaram ficar também algumas sugestões. Muito obrigada pela participação aqui no Saúde e Vida. E começamos com a dúvida da Francisca, e ela pergunta: olá doutora, é preciso separar pratos, copos, talheres e outros utensílios da pessoa com tuberculose? Olá Francisca, a sua pergunta é importante, porque realmente muita gente que tem doentes com tuberculose, a tendência sempre é separar os talheres, os utensílios. Não há necessidade nenhuma, Francisca, de separar esses utensílios domésticos com a pessoa, ou separar das outras pessoas sem tuberculose. A tuberculose não se transmite através de utensílios domésticos. A tuberculose transmite-se através da respiração, quando nós respiramos o mesmo ar que tem gotículas com bacilos de tuberculose. Então não há nenhuma necessidade dessa separação. E muitas vezes, doutora, até isolam a pessoa que tem tuberculose. A própria família é que estigmatiza esta pessoa. Doutora, pode deixar um apelo para os nossos telespectadores para esta mudança de comportamento? Não é porque a pessoa tem tuberculose que deve ficar isolada, mas sim o comportamento, as ações, e devem ser tomadas algumas medidas para prevenir esta doença, não é? É verdade, Mércia. Não há necessidade de estarmos a estigmatizar uma pessoa com tuberculose. O que nós temos que fazer em casa é ter alguns cuidados para as outras pessoas não contraírem a tuberculose. A separação dos utensílios domésticos não faz parte dos cuidados para não contrair a tuberculose, mas sim mantermos o local onde a pessoa com tuberculose está ventilado. E, se for possível, a pessoa com tuberculose permanecer muito tempo na varanda, no quintal, ao ar livre. Isso diminui de maneira bem eficaz a probabilidade de transmitir a tuberculose para as outras pessoas. Não há necessidade de estigmatização. Pois é. O Herculano pergunta: quanto tempo leva o tratamento da tuberculose? Temos o caso da nossa personagem, que é a Adelina. O tratamento dela durou 6 meses, mas acredito que varia de pessoa para pessoa, não é? Olá, Herculano. O tratamento da tuberculose depende, o tempo de tratamento depende
do tipo de tuberculose que a pessoa possui. Existem vários tipos de tuberculose, vários tipos em relação à sensibilidade ao medicamento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é da localização da tuberculose. Uma tuberculose localizada, por exemplo, na cabeça, não tem o mesmo tempo de tratamento de uma tuberculose localizada nos pulmões. Então, depende primeiro do tipo em relação à sensibilidade aos medicamentos. Se for uma tuberculose sensível, o tratamento é padronizado e dura 6 meses. É o caso da nossa personagem em questão. Mas há situações em que o bacilo é resistente àqueles medicamentos que nós usamos na primeira linha. Há pelo menos 2 medicamentos que nós usamos na primeira linha. Aí também existe um tratamento padronizado que pode durar de 18 a 24 meses. Pois é. Mas há situações em que também o bacilo pode ser extremamente resistente. Aí o tratamento dura muito mais tempo. Então, mas se for uma tuberculose sensível, que é a forma mais comum que nós temos, o tratamento é durante 6 meses. Pois é. Então esta questão depende muito do tipo de tuberculose que cada pessoa tem e também de como é que o organismo do paciente resiste a este medicamento, não é? Sim, Mércia, não é bem o tipo de organismo, se o bacilo for resistente aos medicamentos. Certo. Okay? Pode ser sensível àqueles medicamentos que nós usamos para o tratamento da primeira linha, que chamamos de tuberculose sensível. Então, esse tratamento dura apenas 6 meses. Tem 2 meses de manutenção, onde toma 4 tipos de medicamentos em dose fixa combinada, e depois, a partir do 3º mês, passa a fase de manutenção. A primeira fase é intensiva, dura 2 meses. E a segunda fase, que é a fase de manutenção. Aí o tratamento já usa 2 tipos de medicamentos em uma dose fixa combinada. Mas há situações em que o Mycobacterium tuberculose é resistente a 2 medicamentos principais que usamos para o tratamento da tuberculose sensível. Aí a tuberculose passa a ser chamada MR, ou multidroga resistente. O tratamento é mais prolongado, pode durar 18 a 24 meses. A Mariana pergunta, uma mulher grávida pode fazer o tratamento da tuberculose? Olá, Mariana, é uma pergunta pertinente, porque se a mulher estiver grávida e não fazer o tratamento da tuberculose, o que acontece é que ela própria vai ficar enfraquecida, o bebê, o feto, nesse caso, que está dentro de si, também vai ter um baixo peso à nascença. Então, deve fazer sim o tratamento para a tuberculose. Em relação ao tipo de tuberculose, se for uma tuberculose sensível, não há necessidade de alteração dos medicamentos da primeira linha. Os mesmos medicamentos que uma mulher grávida faz são os mesmos que uma mulher não grávida não faz. Em relação aos medicamentos da tuberculose resistente, o médico faz esquemas alternativos para a mulher grávida. É necessário sim tratar a tuberculose durante a gravidez. Com certeza. O Antônio fez a seguinte questão. O paciente com tuberculose pode trabalhar e fazer as suas atividades normais do dia a dia? Olá, Antônio. Uma pessoa, uma vez diagnosticada a tuberculose, nos primeiros 2 meses tem direito a atestado e repouso. Não deve continuar a fazer os seus trabalhos habituais. Isso por quê? Vários motivos. Primeiro, porque a pessoa está doente, precisa fazer o tratamento tem alguns efeitos colaterais e, sobretudo, uma pessoa com tuberculose, como estamos sempre a falar, é uma pessoa que é capaz de transmitir tuberculose a outras pessoas. Então, uma pessoa com tuberculose, no início do tratamento, não deve continuar a fazer as suas atividades habituais. A pessoa tem direito a um atestado de 2 meses, que é para aquela fase intensiva, e depois, se tiver o resultado da expectoração, o resultado da cultura negativo, a pessoa pode voltar às suas atividades normais.
Certo. A última pergunta, doutora, por sinal, é da Beatriz. Diz o seguinte: o que acontece se o paciente abandona o tratamento? Olá, Beatriz. Essa pergunta é bastante importante porque um dos problemas que nós encaramos no tratamento da tuberculose é o abandono. O abandono do tratamento da tuberculose tem muitas implicações. Primeiro, são as resistências. Se nós começamos a fazer um determinado medicamento e abandonamos ou fazemos de forma não correta, nós permitimos com que o bacilo torne-se resistente, já não seja capaz de responder àquele tratamento habitual. Como eu disse inicialmente, o tratamento de tuberculose dura 6 meses, mas se nós tomamos os medicamentos hoje, depois amanhã não tomamos, depois da manhã tomamos, ou ficamos uma semana e voltamos, a probabilidade desse bacilo que era sensível aos medicamentos da primeira linha, de se transformar resistente é maior. E o tratamento da tuberculose resistente já leva mais tempo. Em vez de 6 meses, que era o tratamento normal, a pessoa passa a ser tratado em 18 a 24 meses. Por outro lado, se a pessoa começou a fazer tratamento de tuberculose, abandonou, não significa que a tuberculose passou. A tuberculose está lá e a tuberculose continua a destruir o pulmão. Mais tarde podemos até tratar a tuberculose, mas depois vamos ficar com uma situação de sequelas de tuberculose, que é aquele tecido normal do pulmão que deixa de ser elástico, passa a ser substituído por fibrose ou passa a ter cavernas. E as cavernas ou a fibrose não são próprias para as trocas gasosas. A pessoa passa a ter dificuldade respiratória que vai ser por toda a vida. Por outro lado, como aquela arquitetura normal do pulmão foi destruída, essa pessoa também fica suscetível a várias infecções. Além de dificuldade respiratória, passa também a ter infecções respiratórias de repetição. Então é muito importante cumprir o tratamento de tuberculose. É muito importante. Tá certo. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada aos nossos telespectadores que enviaram as suas mensagens para o nosso e-mail e entraram em contato conosco, com a produção do Saúde e Vida através das redes sociais e participaram, colocaram as suas dúvidas aqui no programa Saúde e Vida. Vamos agora conferir algumas dicas de higiene e comportamentos que a pessoa ou o paciente que tem tuberculose deve adotar para dificultar a transmissão desta doença para as pessoas que convivem com este paciente e também prevenir esta doença. Vamos conferir. Adotar práticas básicas de higiene relacionadas ao estilo de vida saudável, como uma boa higiene corporal, a higienização correta dos alimentos e a limpeza do meio ambiente, podem ajudar a prevenir a tuberculose. A bactéria espalha-se pelo ar quando as pessoas infectadas tossem, falam, cospem ou expiram. Portanto, é necessário tomar alguns cuidados. E com relação à tuberculose, lavar as mãos depois de tossir, não tossir nas mãos, portanto não podemos tossir na palma das mãos. O recomendável é tossir no braço, ou usar um lenço para tossir, e não tossir e cuspir nos ambientes onde nós estamos, seja na rua, seja em casa, seja no quintal, porque outras pessoas, crianças, podem acabar tendo contato com aquelas secreções e isso pode levar ao contágio da doença. Manter a limpeza da nossa casa e evitar aglomerados, especialmente em ambientes fechados, mal ventilados e sem iluminação solar, são medidas que também podem dificultar o contágio da doença. Manter a área ventilada, bem arejada, com uma boa circulação do ar. Isso é válido também em ambientes coletivos, transporte público, por exemplo. Quando estivermos no transporte público, é sempre bom ter as janelas abertas para permitir a circulação do ar. Para além dos cuidados com a higiene, as pessoas que convivem com pacientes que já tiveram diagnóstico da tuberculose devem passar por um processo de rastreio para fazer o despiste da doença. Naturalmente que as pessoas que têm contato direto com alguém que teve ou tem a doença também vão passar por um processo de rastreio,
têm que ir à unidade sanitária para poderem ser analisados e investigados se eles têm também contraíram a tuberculose. Na família, é preciso tomar algumas medidas e proteger principalmente as crianças, pois estas apresentam um sistema de defesa fraco. Algumas pessoas mais sensíveis, mais vulneráveis, é o caso de crianças, outras pessoas que têm algumas doenças que baixam a depressão, podem receber um tratamento profilático, que é tomar sem estar doente, mas para prevenir que fiquem doentes. Também garantir que todas as crianças que estão naquele ambiente, pelo menos até os 5 anos, estejam devidamente vacinadas contra a tuberculose. Isso é muito importante. Quando formos visitar um amigo ou familiar que tenha tuberculose, devemos preferir ambientes que propiciam a ventilação do ar. Pode ser no quintal, por exemplo, ou numa varanda que tem uma passagem boa de ar, uma distância como esta de 1 metro, que geralmente é uma distância social que a gente tem com qualquer contato com as pessoas, já é suficiente. E lembrar que a pessoa deve estar a fazer o tratamento e geralmente decorridos 15 dias a tratar bem, a maior parte dos casos já não transmite tanta doença. E por se tratar de uma doença altamente contagiosa, surgem também mitos e preconceitos sobre a mesma, os quais dificultam a ida do paciente ao centro de saúde e, por consequência, o diagnóstico da doença em fase avançada. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que a doença pode ser transmitida quando há um contato sexual com uma viúva que não passou pelo ritual de purificação, ou com uma mulher que está passando pelo seu ciclo menstrual, ou com uma mulher que acaba de abortar. Enfim, são crenças que atrapalham tanto o processo das pessoas buscarem ajuda. Então é preciso quebrar esses mitos e sempre que a gente perceber que está tendo uma tosse que está a arrastar por mais tempo, procurar os serviços de saúde para que possamos ser tratados. Para nós, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos colegas. E continuar a tossir bem, tossir de maneira civilizada, conforme nós falamos. É isso. Para trás, algumas dicas, são recomendações para os nossos pacientes e doentes que têm tuberculose. Estas recomendações devem ser adotadas de modo a dificultar a transmissão de tuberculose de pessoa para pessoa. Doutora, muito obrigada pela sua presença e participação no nosso programa Saúde e Vida. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por nos dar a conhecer um pouco mais sobre esta doença que é a tuberculose. Obrigada, Mércia. Obrigada a toda a equipe. Obrigada ao telespectador e a vossa participação. A tuberculose realmente é um problema de saúde pública no nosso país e cada dia estamos a ter mais casos de tuberculose. Então, adotando essas maneiras de transmissão, esses pequenos gestos que fomos falando, é possível diminuir a transmissão de tuberculose. E uma dica muito importante: tosse há mais de 2 semanas, é preciso dirigir-se ao centro de saúde ou à unidade mais próxima, pode ser tuberculose. Pois é. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Esperamos contar consigo nas próximas edições do Saúde e Vida. Obrigada. E com estas dicas da doutora Suzete Peleve, despedimos-nos com a promessa de voltar daqui a 7 dias e prometemos trazer mais temas ligados à nossa saúde, discutirmos e debatermos aqui no programa Saúde e Vida. Tchau, tchau, até a próxima!